Então, mais uma vez, cá estamos nós para mais uma entrevista ao universo pessoal, desta vez de Carlos Diniz. Carlos, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, eu. Obrigado. Carlos, é a primeira vez que te estou a entrevistar e isto é um formato um pouco diferente do normal. Vamos fugir um pouco à nossa área e vou-te pedir só para fazeres uma pequena introdução porque de certeza que muitas pessoas vão estar a ver isto e nem todos sabem quem é o Carlos. Portanto, que digas o teu nome, a tua idade, se ainda tens pais, irmãos. Chamo-me Carlos Diniz. Tenho ainda pai, graças a Deus, e mãe. Neste momento também são pessoas, para mim, referentes e com grande referência na minha vida, que foram os meus avós. Neste momento já são falecidos com muita pena minha, mas não poderia deixar de referir, como refiro também os meus pais. Tenho um irmão mais novo, 5 anos, com uma diferença de 5 anos. Sou de uma aldeia relativamente pequena, da zona de Famalicão, que é de Lães. Isto ainda menos gente deve conhecer. Por isso, basicamente, as minhas raízes são essas. São umas raízes, posso dizer, humildes, de uma família bastante trabalhadora, já desde a época dos meus avós para a parte dos meus pais, e daí as minhas referências. Ou seja, é mesmo nessa base que eu nasci e que eu cresci. Okay. Foi em cima de muito trabalho, muito respeito e muito esforço, acima de tudo. E é aí que eu me tento identificar e que tento replicar essas minhas bases. Perfeito. Então, sendo assim, vamos começar então a entrar no teu universo pessoal. O que é que o Carlos gosta? Quando eu digo o que é que o Carlos gosta, estamos a falar na vida em geral. Na vida em geral. Não quero que te sentes muito só no nosso desporto, apesar de que já sei que muita coisa terá a ver com isto. Sim, mas basicamente, lar, família, paz, basicamente, eu se puser por patamares será os meus verdadeiros amigos, eu se puser por patamares será isto que eu verdadeiramente gosto e que eu verdadeiramente usufruo. Okay. Ou seja, de certa forma acaba por ser muito, muito básico, ok? Mas para mim é um prazer tremendo eu chegar a casa e poder partilhar momentos com a Inês, neste caso, que é a minha mulher, a ver uma série, a ver um filme, claro. Ou até, inclusive, só estarmos ali encostados no sofá. Para mim, é dos maiores prazeres que eu neste momento tenho na vida. Isto, claro, por alturas, que já houve alturas que os meus prazeres eram outros, claro. Mas estou a falar na atualidade. Neste momento é exatamente isso. Como, e você sabe muito bem, o convívio com os meus amigos, claro. E também é uma coisa que eu me perco, e você sabe que se chegar aqui às 2 da tarde, somos capazes de estar às 10 da noite, é verdade. E o tempo passa e ninguém quer ir embora. E por isso são coisas que me dão mesmo um tremendo prazer. Fantástico. E a antítese disto, o que é que o Carlos não gosta? Olha, não gosto da... Eu podia aqui pôr... acaba por ser a maldade em si. E com isto não estou a dizer que eu próprio não sinto a maldade. Muitas das vezes, que é inevitável, o ser humano sente isso. Claro. Mas a maldade gratuita, por assim dizer. Okay. Ou seja, a pessoa falar mal gratuitamente, ser apontado sem bases para isso, a pessoa desejar-lhe, muitas das vezes, desejar-lhe o mal, sem que você tenha feito algo para que isso lhe esteja a ser desejado. Basicamente é isso que eu repudio, por assim dizer. Basicamente não vejo assim... olha, eu pensando bem, que são perguntas ali um bocado afuniladas, pensando bem, acho que é isso mesmo. Compactuo perfeitamente a tua ideia.
Diz-me uma coisa, Carlos, esta pergunta é um bocado ambígua no sentido em que a pergunta que tenho para te fazer agora é se tu tens um sonho. Eu acho que, se me permites, o sonho comanda a vida e nós temos sempre vários sonhos durante a vida. Conforme vamos concretizando, vamos tendo outros, mas gostava de saber qual é o teu sonho. Olha, o meu sonho. Boa. Eu acho que os sonhos nós vamos de certa forma moldando-os à medida que vamos vivenciando várias experiências e até vários meios, porque se calhar o meio onde me encontro hoje vai acabar por me levar de encontro a um sonho que eu hoje poderia dizer, sei lá, ter um ginásio de referência, estar no meio como uma referência. No entanto, o que é que eu posso dizer como um dos meus maiores desejos? Vou pôr como um dos meus maiores desejos. Um dos meus maiores desejos é tornar-me, e eu vou pôr isto aqui um bocadinho, imortal, por assim dizer. Tornar-me imortal e no sentido do seguinte: não é imortal para toda a gente, que eu sei que isso é imortal para as pessoas que significam muito para mim. Como, por exemplo, o meu filho, pessoas que estão à minha volta, que, de certa forma, um dia que eu partir, que consiga estar na mente deles como uma referência e como uma pessoa que eles vão pensar até ao final deles também. Ou seja, pelo menos até ao fim dessas pessoas, elas terão-me sempre na cabeça. E isto porquê? Porque é que eu penso assim? Eu tenho uma pessoa que se tornou imortal para mim e que ela dizia-me, e eu nunca mais tirei da cabeça isso, dizia-me uma coisa, um tom de brincadeira sempre, que era o meu avô. Ele virava-se para mim e dizia-me muitas vezes: eu já estou desenganado que morro. E levava aquilo em tom de brincadeira, mas já com uma idade avançada. Ele dizia mesmo aquilo a brincar e a rir-se: eu já estou desenganado que morro, eu sei que não vou morrer, por isso. E de certa forma eu consigo dizer que o meu avô não morreu, ou seja, o meu avô partiu daqui deste mundo em si, mas para mim ele continua na minha cabeça todos os dias, continua como uma grande referência para mim, continua-me a acompanhar em muitos dos meus êxitos e em muitas das minhas quedas. Por isso, se calhar o meu maior desejo é tornar-me uma pessoa assim, para alguém. Muito bonito isso que tu disseste, fantástico. Epá, dito isso, o que é que te falta fazer na vida? Ou o que é que tu achas que ainda te falta fazer na vida? Eu tenho que gostar bem mais caro. Tá, por acaso, as perguntas não estão a ser fáceis. Ora bem, o que é que me falta fazer na vida? Ou o que é que tu ainda queres fazer, digamos assim. Pronto, vou pôr isto mais fácil. Eu espero ter vida para fazer muito ainda, claro. Mas conseguir concretizar os sonhos de algumas pessoas que estão à minha volta. Bonito. E isso para mim é super importante. Muitas das vezes não é... eu para mim eu ainda estes dias num vídeo que lancei, eu tenho exatamente esta descrição do meu dia-a-dia. Depois eu começo no meu dia-a-dia. O meu dia-a-dia começa-me a levantar-me super cedo, vou ao meu cardio. É o momento onde eu estou sozinho, onde estou a pensar com os meus botões, por assim dizer, a pensar naquilo que tenho que fazer, naquilo que não tenho que fazer. E no final desse mesmo cardio, das coisas que me dá o maior prazer do dia é preparar o pequeno almoço, neste caso, ou do meu filho, ou da Inês, por exemplo. Porquê? Porque são pessoas que eu sinto-me responsável por cuidar dessas pessoas. E para mim dá-me um tremendo prazer eu conseguir proporcionar, seja qual for o momento de prazer, ou qual for o momento de um sorriso na cara dessas pessoas, para mim vale tudo. E é essa a minha verdadeira felicidade.
eu fico feliz mesmo em conseguir fazê-lo. E acho que basicamente é isso. É conseguir, de certa forma, cumprir sonhos das pessoas que mais contam para mim. Sim, senhor. Então, o que te falta fazer é continuar a aumentar a felicidade dessas pessoas. Sim, claro dia que, após dia. o meu sucesso, e isto para não também fugir aqui, o meu sucesso está acoplado a isso. Claro, lógico. Não é normal. E isto porquê? Se eu tiver insucesso, essas pessoas também vão estar. Claro, Não vão estar bem. E eu tenho a certeza que não. Vai-se refletir nessas pessoas. Exatamente, ou seja, isto acaba por ser tudo interligado. Sem dúvida. E é assim que eu penso, pelo menos. Carlinhos, gostava que tu comentasses aqui, já fiz esta pergunta também aos outros convidados e todos responderam de forma diferente. Uma frase que diz assim: mais vale ter sorte do que ser bom. O que é que tu tens a dizer de uma frase destas? Achas que isto faz significado para ti ou tu interpretas a vida de outra forma? Mais vale ter sorte do que ser bom. A sorte faz parte de qualquer caminhada, sem dúvida nenhuma. E muitas das vezes podes ser o melhor, mas quando te falta a sorte, muitas das vezes as coisas não dão certo, por assim dizer. Agora, o que é que eu também... Como é que eu revejo a sorte? Eu acho que muitas das vezes nós temos que ir em busca da sorte, e a sorte muitas das vezes não está ali à nossa espera no primeiro momento. E isto vai fazer com que tu tentes e tentes e tentes até um dia tu teres essa sorte. Mas será que foi sorte e não foi trabalho? Exatamente. É aí que me deixa... Ou seja, ok, se calhar a sorte é um bocadinho irrelevante mediante o teu esforço. Exato. Muitas das vezes tens menos esforço para lá chegar, outras vezes tens mais esforço para lá chegar. Mas eu acho que a sorte é um bocadinho isso. A sorte é um bocadinho isso. Perfeito, perfeito. Eu acredito na sorte. Diz-me uma coisa, os teus pais têm orgulho em ti? Os meus pais, eu tenho a certeza absoluta que têm bastante orgulho em mim. Bastante orgulho em mim. Fantástico. Embora leve na cabeça deles todos os dias. É normal, é normal. Embora tudo o que eu faça muitas das vezes está errado. Normal. Para ser pai tem que ser assim, também és, sabes como é. Sim. Quais consideras serem os teus defeitos? Olha, teimoso ao mais alto nível. Sério? Ao mais alto nível. Cabeça dura ao mais alto nível. Sério, Carlinhos? Olha, não diria. Teimoso ao mais alto nível. Só que Mas isso tem sido bom para ti ao longo da vida ou não? tem vezes. E isto porquê? Eu vou-lhe dizer o porquê que tem sido bom. Eu acho que faz parte de mim eu conseguir. E isto acaba por levar até um bocadinho para a inteligência de cada um. Mas acho que faz parte de mim conseguir identificar quem são as pessoas que me agregam, quem são as pessoas que realmente gostam de mim, querem o meu sucesso e querem estar ali ao meu lado. E eu, como o mestre sabe, essas pessoas, eu quero-as sempre ao meu lado. E trato-as com o maior carinho possível e faço exatamente o que essas pessoas fazem para mim, eu faço igual ou o dobro. Não estamos aqui a contabilizar o que tenha de existir ou não. No entanto, essa minha teimosia não perde a força, que eu continuo a ser teimoso e continuo a ter a minha ideia, mas é atenuada mediante essas pessoas. Ou seja, se eu tenho uma pessoa que eu sei perfeitamente que essa pessoa gosta muito de mim e ela tem uma opinião diferente e eu posso debater com a minha opinião, mas consigo dar a mão à palmatória e dizer, então vamos avançar primeiro com a tua. Eu sei que vais falhar, mas vamos avançar primeiro com a tua ideia. Mas sabes que vai falhar. Mas sei que, e se for preciso vai dar certo. E eu depois eu é que fico mal, porque realmente se eu fosse para a minha teimosia, ia dar mal. Mas basicamente é isso. Basicamente eu consigo, a minha teimosia tem sido boa quando o ato depende só de mim. Porque lá está, eu nunca me limitei a ter... Eu se fosse pelos meus pais, os
meus pais são pessoas são pessoas, para mim, com uma grande referência, claro, sem dúvida, mas eu jamais faria o que eles fizeram a vida toda, não é? No entanto, eu consigo ali dar valor a tudo aquilo que eles fizeram, porque são 2 operários fabris que, de certa forma, pode-se dizer que, mediante os anos de trabalho deles, mediante as oportunidades que tiveram e a que se propuseram, conseguiram construir um mini império, por assim dizer, ou seja, têm várias casas, têm uma boa reforma, estão relativamente bem na vida, ou seja, mas sempre se limitaram a trabalhar numa fábrica, a cumprirem os horários. Agora, a trabalhar na fábrica, não. Isto também passa aqui um bocadinho a ideia errada. Eles não eram uma fábrica, ou seja, eles, mediante os recursos que tinham e naquilo que acreditavam, o que é que eles acreditavam? É muito esforço, é muito trabalho, ou seja, ok, não vou ter um trabalho, vou ter 2 ou 3. Eu sempre conheci a minha mãe com 2, 3 trabalhos. O meu pai sempre teve 2 trabalhos, ou seja, eram pessoas poupadíssimas, mas poupadas ao mais alto nível. Que isto só para ter uma ideia, eu ainda sou do tempo de se misturar o azeite com o óleo para fazer render. Ou seja, era 2 garrafas de azeite para uma de óleo, para se fazer render mais, e assim havia mais azeite. Ou seja, isto só para dar um exemplo básico daquilo que era poupar. E eu não sou muito velho, tenho 37 anos. Ou seja, e vivenciei isso. Ou seja, era uma casa onde realmente os bens essenciais nunca faltaram, sempre estivemos bem, mas nunca houve luxos, nunca houve roupas de marca, nunca houve saídas para jantar. As férias que eu passei com os meus pais, eu ainda hoje las trago com muito carinho e consigo-me rir com os meus pais sobre elas. Mas as únicas férias que nós passámos juntos, e é para você ver, foram umas únicas férias em toda a vida que nós passámos juntos, que saímos da nossa zona, ou seja, não estou a falar em dias e da praia, porque realmente de Famalicão até para o Boa de Brasil é relativamente perto, se calhar todos os fins de semana no verão íamos à praia. Agora, saídas para ir passar umas férias fora, foi irmos uma vez a Lisboa, eu e os meus pais, e fomos eu, os meus pais e o meu irmão, e fomos 4 de carro. Que o meu pai, não sei de onde é que surgiu esta ideia, ele tinha comprado gasóleo, que havia, como há hoje em dia, subidas e descidas de gasóleo, claro. E houve uma enorme descida de gasóleo naquela altura, e sei que o meu pai comprou 2 ou 3 barris de gasóleo e andou a enchê-los, porque o gasóleo estava bastante barato. Ele encheu a mala cheia de barris de gasóleo para não ir a meter gasóleo para o caminho. Fomos sempre pela Nacional, porque na altura já existia a autoestrada, mas sempre pela Nacional para não gastar. Aquilo foi uma viagem que nunca mais acabava. Lá chegámos a Lisboa e o que é que aconteceu? Foi à beira da Avenida dos Aliados que nós dormimos, e dormimos os 4 dentro do carro. Ou seja, E, no entanto, tínhamos dinheiro para pagar um hotel, tínhamos dinheiro... Claro. Ou seja, mas era a ideia deles do poupar. Exato. Nós levámos comida para 3 dias dentro do carro, ou seja, dentro de arcas, com gelo, com tudo e mais alguma coisa. Os meus pais levavam tudo e mais alguma artilhados para passar 3 dias. E onde eu dormi no banco de trás, os meus pais dormiram nos bancos da frente e o meu irmão naquela tampa da mala. Sim. Por cima da tampa da mala, o meu irmão era mais pequenino e dormiu ali. Ou seja, essas foram as férias, foi uma viagem a Lisboa, uma aventura, que realmente fomos acordados de manhã pelos arrumadores de carros a bater-nos às janelas. Foram as férias que eu passei com os meus pais. Ou seja, eu lembro-me do meu pai ouvirmos já de lá, pararmos num restaurante, porque já não havia comida, e pararmos num restaurante, porque como não havia comida, a minha mãe, Manel, tens que parar, já não há comida, temos que jantar. E nós, vamos jantar ao restaurante. Não vamos esfregar as mãos. Saímos
E, pronto, era um restaurante de beira de estrada. O que é que o meu pai pensou? Isto deve ser um restaurante relativamente barato, porque isto deve ser para os camionistas e tudo. Ok. Só que nós entramos e vem-nos logo um garçom com toalhinha no braço. E eu lembro-me da expressão do meu pai que foi: já nos lixamos, pá. Já nos lixamos. E ele não queria dar a volta com vergonha para ir para trás. Lá nos sentámos à mesa e também foi outra guerra ali, que era: diz que não queres entradas. Diz que não queres entradas. E lá era, ou seja, é para você ver que eu, claro, na altura era sempre a dar discussão. Claro. Eu quero comer, ó pai. Não, depois comes. Senão é muito caro. Ou seja, a nossa vida foi muito dentro disto. Hoje nós rimos disso, mas acho que, de certa forma, foi muito benéfico para nos moldar e para darmos valor às coisas. Porque é como eu lhe digo, eu hoje em dia, eu busco o sucesso, e quero o sucesso precisamente porque passei por isso tudo. Não quero estar privado disso, mas eu sou muito básico naquilo que... E você vê, eu para mim, sou super básico. É verdade, é verdade. Eu se tiver que comer qualquer coisa, eu como qualquer coisa. Se tiver que... Ou seja, eu sou super básico. Roupa, seja o que for, para mim é-me igual. Não estou... É verdade, sim senhor. É verdade. E acho que é precisamente por causa desses ensinamentos todos que trago daí. No entanto, como eu lhe disse, não quero replicar aquilo que eles fizeram. Ou seja, basicamente é isso, mestre. Então, isto tudo para explicares o porquê da teimosia. Sim, exatamente. E quais é que tu consideras as tuas qualidades? Esforço em si. Sou a pessoa mais esforçada. Eu, pelo menos, sou das pessoas mais esforçadas. Eu acertava, se me perguntasse. Eu acertava. É verdade. Por acaso és mesmo das pessoas que eu conheço com maior capacidade de sacrifício e de esforço. É impressionante. Eu penso que é mesmo uma característica minha bastante forte e por isso é que eu penso que também facilmente... Sim, e o mestre sim. também... Quem te conhece bem não é difícil também sendo um amigo pessoal sim. bastante chegado, é Sim. fácil de acertar. Às vezes até é difícil conseguir perceber que és humano nessas merdas. Não, acho fantástico. E essa capacidade que tu tens, ou essa característica que tu consideras uma qualidade, que é a tua capacidade de esforço, obviamente que já te trouxe Claro. muitas coisas boas na vida. Sem dúvida. Muito mesmo. Diz-me uma coisa, Carlinhos, tens alguma história caricata da tua vida desportista agora que queiras partilhar connosco? Aquelas coisas que nunca se conta a ninguém, que só se conta nos bastidores aos amigos. Sim. A vida também é feita de flops, sim, não é? Às vezes nem tudo corre bem. Claro. Mas é assim, eu pensando muito bem, nem tenho assim grandes... Tenho ali coisas que dá para rir, entre aspas, como... sei lá, mas não é que seja um segredo ou uma coisa que me envergonho de falar. Por exemplo, como a primeira vez que estive a ser acompanhado e a fazer um plano alimentar e nutricional e tudo, eu estava já, possivelmente, tive 2 anos, onde basicamente, por exemplo, tinha na minha dieta, eu na altura estava na Suíça, na minha dieta tinha batata doce e estávamos numa fase de volume onde tinha batata doce, mas quantidades e quantidades. E era batata doce da laranja, que existia na Suíça, porque não existia da branca. Bem, não conseguia comer aquilo nem por nada. Eu comia e vomitava. E o que é que eu fazia? Eu fazia exatamente isso. Eu comia, tentava aguentar. Se vomitasse, tornava a comer a mesma quantidade. Ou seja, porque aquilo tinha que ficar lá dentro. E o que é que eu pensava? Se vomitei, não, saiu. Tenho que comer outra vez. Esperava ali mais 10 ou 15 minutos, volto a comer outra vez. E andei assim, fiz o off até ao fim, exatamente dessa maneira. E isto porquê? Nunca sequer pus a hipótese de perguntar ao preparador se poderia trocar a batata doce. Eu disse, está aqui batata doce, é para fazer batata doce. E pronto. E andaste 2 anos assim? E 2 anos, eu estou a falar, ou seja, isto foi na minha fase de off, foi quando eu tinha batata doce já em grandes quantidades e estava a ter esse tipo de coisa. Depois tenho outra mais para a frente que foi
já em fase final de corte e tudo, já estava, ou seja, mas ainda dentro desses 2 anos. Eu estou a falar, ou seja, no espaço de 2 anos aconteceram esses episódios, que foi também em fase final de corte. Conheci o Tiago, isto já há muitos anos atrás, onde fui ter com ele, o Tiago avaliou-me, disse-me, realmente, opá, estás... E eu nunca na vida, porque foi coisa que ele me disse logo desde o início, queres competir? E eu disse, um dia, se for possível, mas isso sempre estará nas tuas mãos. Se tu um dia olhares para mim e vires que eu estou competitivo, ou que posso subir a um palco, ok, até lá não vou ser eu a decidi-lo. E ele disse, pronto, ok, então vamos fazer o trabalho. E tivemos 2 anos a fazer o trabalho sem o conhecer, apenas falava com ele na altura através de mail. Na altura através de mail. E pronto, e basicamente foi isso. Passado 2 anos, eu forcei ali um bocadinho até a barra de, não, mas eu gostava mesmo que tu me disses pessoalmente, porque até eu realmente já estava a chegar a um ponto, eu acho que estou mesmo bem. E ele não me diz que eu estou bem, porque ele não dizia rigorosamente nada. Ele era, ok, vamos à próxima fase, e não sei o quê. E eu, não há um momento que ele me vai dizer, estás com uma boa condição, não há um momento que ele não vai dizer nada, ou seja, andei ali e eu disse, olha, Tiago, mas eu gostava mesmo de me encontrar contigo, será possível, não sei o quê. E ele, pronto, aparece aqui na altura ao workout, aparece aqui ao workout que eu vou treinar, e entretanto vejo. E eu lá apareci, e ele quando me viu, ele disse, realmente tu estás numa condição do caraças. Isto era, eu pintava-te e tu subias a palco, não sei o quê. Aquilo para mim foi uma alegria, eu estava à espera disto há 2 anos, de ouvir isto. No entanto, ele virou-se para mim e disse, pronto, mas vamos fazer o seguinte, logo à noite eu vou jantar com o pessoal da equipa e tudo, tu até aparece e vamos jantar todos ali a Matosinhos. Ok, eu lá apareci com a minha marmita, e ele lá saiu do carro, e ele, o que é marmita? Vens de marmita na mão? E eu, sim, é para jantar. E ele, mas para jantar? Nós para jantar vamos jantar ao restaurante. E eu, sim, mas eu não tenho refeição livre. E ele, não tens refeição livre? Não, os meus atletas têm todos refeição livre uma vez por semana. E eu não tenho. E ele, tens uma vez por semana. E eu, não tenho, Tiago, tu nunca me meteste lá a refeição livre. Diz ele, também não preciso de meter, mas tens uma refeição livre por semana, ainda por cima nem competes. E eu, tenho? Eu não sabia. Diz ele, mas tu nunca fizeste uma refeição livre? E eu, não, há 2 anos para cá nunca fiz nenhuma refeição livre. E ele ficou parvo da vida dele, diz ele. E dito e feito. Eu cheguei a ir a casamentos e tudo, e levei os tupperwares de casa para ir ao carro comer, e voltava ao casamento. Eu nunca tinha feito nenhuma refeição livre. Basicamente, isto hoje em dia eu rio-me disso porque realmente é uma estupidez. Mas era assim que eu via as coisas. Claro, eu recebo um mail onde tenho a minha dieta toda descrita, é isto que eu tenho cumprido, segunda a segunda. Claro. Aqui não diz para eu ir ao sábado comer uma pizza, pronto, eu não vou. É o que é. Basicamente é isso que eu tenho para contar. Carlinhos, alguém te deve um pedido de desculpas? Complicada esta, não é? Mas sim, eu posso dizer que sim. Que muito sinceramente é a única pessoa que eu vejo assim, porque foi uma pessoa que eu gostava mesmo. Essa pessoa deve-me um pedido de desculpa, sim, sem dúvida alguma. No entanto, já me passa à parte, já me passa ao lado, porque mesmo que eu fizesse hoje, e mesmo que eu fizesse na altura, como era uma pessoa que eu gostava tanto, que me magoou de tal forma, para mim não faria, e magoou-me ainda mais por nunca o ter admitido. Isso ainda me magoou mais, porque eu já tive amigos meus que erraram comigo, admitiram e pediram-me desculpa, e eu hoje consigo lhe dizer que vejo-os exatamente da mesma forma que os via. Claro. Porque eu sou uma pessoa que eu não guardo ressentimentos. Para mim isso corrói, isso sem dúvida, não é nada benéfico, ou seja, eu posso lhe dizer, e mesmo dessa pessoa,
eu não vou guardar ressentimento porque senão ainda me vai estar a fazer pior. Ou seja, é indiferente, tornou-se indiferente. Claro. E é uma pessoa que, pronto, agora que posso avaliar como pede um pedido de desculpa, claro que sim. Claro que poderia. E tu, Carlos, deves um pedido de desculpas a alguém? Sim, também. É que... Também. Engraçado, todos respondem de maneira diferente. Sim, sim. Também. Não sou perfeito. A vida tem-me aperfeiçoando e eu tenho ido em busca dessa perfeição, mas sei que nunca vou chegar à perfeição. Isso também tenho essa consciência. Claro. Isso também tenho essa consciência. E eu acho que a nossa evolução está no erro. E sem dúvida eu tenho um pedido de desculpa, principalmente a uma pessoa, tenho um pedido de desculpa a fazer a essa pessoa, embora já o pedisse, mas acabo sempre por ter isso em mente, que tive ali atitudes menos boas para com ela, no entanto, ajudou-me bastante a crescer. Ok. E alguém te deve um obrigado? Obrigado. Eu vou-lhe dizer que não. Eu vou-lhe dizer que não, isto só pelo simples facto de, se eu faço, foi como eu lhe disse ainda há pouco, eu faço com gosto. E para mim, não é um obrigado. Retribuições de nada do que fazes. Não é um obrigado, mas, por exemplo, eu qualquer coisa que eu faça pelo mestre, já está agradecido para mim. Porquê? Porque a sua amizade, para mim, é mais que um obrigado. Ou seja, eu não vou estar à espera, com a atitude mínima que eu tenho, a você me diga obrigado. Não. Então, se é meu amigo, eu sei que se puder, faz-me exatamente. Digamos que esta pergunta seria mais no sentido figurativo. O obrigado seria mais... Todos nós temos formas diferentes de reconhecer aquilo que fazem por nós. Sim. Não é? Sim. Altruitivamente, ou seja, tu és uma pessoa que de facto é genuíno. Tu aquilo que fazes porque fazes e não estás à espera de retribuição nenhuma. Sim. No entanto, quem está deste lado tem sempre formas de mostrar algum reconhecimento, não é? Sim, mas é isso que eu estou a acabar de dizer. Eu, por acaso, acho que tenho recebido esse reconhecimento e esses obrigados. Mas não Eu tento fazê-lo contigo. Exatamente. Percebes? Eu não tenho problema nenhum de dizer aqui que, e tu disseste muito bem ainda há pouco, que a vida é feita de imperfeições que nos vão tornando perfeitos. E uma das coisas mais fantásticas que a vida tem, aliás, a mesma coisa dá para os dois lados. Para mim, uma das coisas mais más que a vida tem são as pessoas más que cruzam a nossa vida e que nós não identificamos. Sim. Mas a coisa mais fantástica que a vida tem são as pessoas boas que entram na nossa vida e ficam. Exatamente. E eu considero-te uma das pessoas boas que entrou na minha vida. Ganhei muito com isso, ganhei uma amizade fantástica. Obrigado. E tento ser o mais reconhecido possível porque acho que é assim que se tem que ser. Claro. A vida é efêmera. Eu já tive um passo de não estar aqui e acho que é importante fazermos sentir aquelas pessoas que são importantes para nós, que de facto são importantes, claro. Senão não faz sentido. Exatamente. E é nesse sentido que, se alguém te deve um obrigado, eu sou uma dessas pessoas, obrigado no sentido de fazeres parte da minha vida e seres meu amigo. Sim. Mas foi como eu lhe disse, eu acho que tenho tido essa capacidade ao longo da vida de me juntar a pessoas assim. Exato. E, de saber selecionar. Exatamente. Acho que tenho tido essa sorte ou sabedoria, por exemplo, vamos chamar-lhe o que é um for. instinto já natural. Exatamente. E isso para mim é o bastante, porque, ou seja, o que eu faço por essas pessoas já está mais do que agradecido, porque há ali uma amizade mútua que não, tanto eu como a pessoa não exige nada em troca, são apenas atitudes de um bom amigo. Exatamente. Apenas e só. É isso mesmo. E qual foi o maior elogio que recebeste? O maior elogio que recebi foi do meu filho. Engraçado. Foi do meu filho. E é uma coisa muito básica. É dizer que me ama e que sou um bom pai. Yeah.
e ver que ele se preocupa bastante comigo, isso para mim Que idade tem o teu filho? Tem 13. 13. Sim. E o teu filho mostra interesse pela musculação? Ou... Mostra, e sempre que vem cá a Portugal e ele treina, porque ele está na Suíça, está com a minha ex-companheira, eu dou-me muito bem com ela e ainda bem. Faz todo o sentido mesmo, Claro. por causa do Miguel, do meu filho, e quero que isso continue precisamente por causa dessa parte, que nós vamos acabar por estarmos sempre em contacto, que existe sempre o Miguel no meio, e eu não quero que o meu filho faça parte de uma guerra eterna, como eu vejo muitos que o fazem. Embora haja ali atitudes menos boas da parte da mãe e atitudes menos boas da parte do pai, a nível de relacionamento, não acho que devemos fazer isso um marco para estar em guerrilhas e utilizar, principalmente, que isso é que é abominável, utilizar um filho para esse tipo de guerras, que é o que eu mais vejo acontecer nos divórcios, nas separações. É pegar num filho e utilizar o filho para este tipo de guerras. Porque assim, a minha ex-companheira, a minha ex-mulher, ela foi super importante num momento, num certo espaço de tempo na minha vida. Claro. Ou seja, foi uma pessoa que eu gostei bastante, foi uma pessoa que me agregou muito, foi uma pessoa que me moldou. Ou seja, eu tenho que estar... E com quem trouxeste outro ser humano a este exatamente. mundo, não é? Ou seja, responsabilidade muito grande. Ou seja, eu tenho que estar eternamente agradecido por muitas discussões que tivessem havido, por muitas desavenças que tivessem existido. Eu tenho que estar extremamente agradecido a essa pessoa, porque foi uma pessoa que fez de mim também aquilo que eu sou hoje. Claro. Não é? Como hoje a Inês faz de mim a pessoa que eu sou hoje. Sim. É, mesmo que um dia mais tarde, isto é mesmo assim, nós temos que saber lidar com as coisas. Eu não esteja mais junto com a Inês, faria qualquer tipo de sentido eu estar a entrar numa guerrilha eterna? Claro que no momento da ruptura das relações há sempre isso. Porque uma pessoa começa a discutir, qualquer coisa te incomoda, há ali tu já o que outra hora vias de tudo era perfeito, tudo era bonito, passa a ser totalmente o contrário, tu começas a ver tudo imperfeito, tu começas a ver que tudo... E depois, claro que também existe, às vezes, atitudes que levam a essas rupturas, tanto de uma parte como da outra, mas esse momento, esses últimos momentos da relação, que às vezes pode durar 1 ano, 2 ou 3, vai definir toda a tua relação? Não. Pelo menos para mim não o define. E eu tento esquecer essa parte menos boa da relação e focar-me na melhor parte da relação para poder respeitar a pessoa, para poder ver a pessoa com carinho e para conseguir sentir o melhor em relação àquela pessoa. Claro. E sem dúvida nenhuma, isto já falando, por exemplo, na Inês, eu e a Inês, nós estamos juntos há 4 anos e espero vivamente, porque é uma pessoa que eu realmente dou-me mesmo muito bem. Eu costumo dizer até que até nas discussões me dou bem com ela, porque é mesmo assim, ou seja, eu consigo perceber que existe bastantes discussões entre nós e principalmente por uma das minhas características, que eu ainda agora frisei, que eu sou super teimoso e cabeça dura, e existe mesmo muitas discussões entre nós, mas eu consigo perceber que há limites. E isso para mim é o dar-se bem na discussão, Claro, é existir limites. Quando se perde esses limites é que as coisas vão dar para o torto. E realmente connosco tem funcionado assim e eu espero que vá, que é o que eu lhe digo, muitas das vezes eu não tenho vergonha nenhuma, eu quero ficar com ela até aos fins dos meus dias, não é? No entanto, uma pessoa tem um mundo atrás de nós e eu saio de casa, posso me apaixonar, ela sai-se de casa, pode se apaixonar, isto nós nunca podemos estar
não é? Carlos, esta é a altura que o entrevistador tem que ter a capacidade de intervir para não te deixar cair já aí num problema muito grave. Espero que a Inês não veja esta parte. Não, porque Carlos, não fales mais, isso não vai não, mas acontecer e tu vais acabar a tua vida com a Inês. ela acaba por concordar exatamente com isso. No entanto, friso e deixo para finalizar, que eu vou acabar a minha vida com ela, porque é esse mesmo o meu Acho desejo. que vocês É esse foram o mesmo meu feitos um desejo. para o outro, sem dúvida, quem os conhece bem. Diz-me uma coisa, Carlinhos, então já de finalização desta entrevista. Com toda a experiência de vida, com tudo aquilo que viveste até hoje, com tudo aquilo que experienciaste, se pudesses entrar numa máquina do tempo e ir lá atrás 20 anos, o que é que o Carlos de hoje diria ao Carlos de há 20 anos atrás? Há 20 anos atrás, ora bem, há 20 anos atrás... 20, teria 15. Eu, sim, mas pronto, mas que seja, teria eu 17... Pois eu posso me permitir, mediante a vida que eu consegui proporcionar e alavancar, eu posso me permitir dizer que continua. Fantástico. Acho que nunca me perdi. De certa forma, vivenciei muita coisa que poderia me ter perdido no meio dessas vivências. No entanto, sempre tive presente pessoas que foram referências para mim, como os meus pais, os meus avós e tudo. E acho que essas pessoas nunca me deixaram perder verdadeiramente. Todas essas experiências acho que fizeram de mim a pessoa que sou hoje. E estou a falar de tudo. De experiências de meios, experiências de tudo e mais alguma coisa. Isto, falando abertamente, poderia dar muito errado uma coisa que deu muito certo. No entanto, o esforço, a não crença limitante que eu nunca tive. Eu nunca tive crenças limitantes. Que eu acho que isso é um ponto muito forte em mim, também, é essa parte das crenças limitantes. Ou seja, eu acho que é sempre capaz. Somos sempre capazes. Muitas das vezes, porque isto, puxando um bocadinho atrás, à parte dos meus pais, na educação que os meus pais me quiseram passar, embora eu retire muita coisa boa dali, também retiro algumas coisas que me poderiam ter moldado de forma negativa. E uma dessas são as crenças limitantes que os pais passariam na altura, que os meus pais me passariam na altura, como arranja uma profissão, por exemplo, o meu pai, para ele, digo-lhe já, mais do que se eu me tivesse tornado engenheiro ou tirei o curso superior em Educação Física e Desporto, mas para o meu pai, se eu tivesse me tornado um eletricista, para o meu pai tinha sido a alegria da vida dele. Ainda hoje em dia ele fala nisso. Ou seja, isto porquê? Por causa das crenças limitantes deles. Porque eles viam certas profissões como profissões. Por exemplo, outra situação, e eu sei que o meu pai, que ele falava nesses cargos como olha, isto trabalhar ali para os Correios, é que era... eu vejo que é, mas... E eu não estou contra as pessoas que trabalham, nem estou aqui nem estou a inferiorizar. Com a tua segurança para o resto da vida. Exatamente. Porque assim, eu tenho dito, e isto é assim, é preciso ter essa noção. Nós temos que ver até que ponto somos capazes e até onde conseguimos ir. E é assim. E depois, o que é que eu acho que está errado? Eu acho que está errado aquela pessoa que vem para um grupo de amigos, por exemplo, e chega aqui, vem ter connosco e... porra, casar, estou sempre na mesma... Trabalho para caraças, não ganho nada e não sei o quê, isto é um país de merda e não sei o quê, não sei o que mais, e estão sempre naquilo. Mas quando uma pessoa avalia bem a vida da pessoa, o que é que tu fazes para ser diferente? Ou seja, tu não fazes nada. E depois existe aquela pessoa que realmente é um operário fabril, mas a pessoa é super feliz.
e faz as suas horas de trabalho e aquele ordenado chega e essas pessoas, ótimo. A pessoa é feliz. Ou seja, se a pessoa é feliz e não se queixa, porque é que a pessoa tem que mudar? Não tem que mudar. Claro. A pessoa é feliz, ela está realizada, é aquilo que a pessoa quer. Sem dúvida. Mas tu és muito positivo. Isso é muito, eu acho que é uma grande característica tua. Tu és uma pessoa muito positiva. As pessoas positivas acabam sempre por ter uma realidade muito bonita da vida. Nunca se deixam, digamos, sei lá, afetar negativamente. Tu és muito positivo. Aliás, já falamos muito sobre isso. Eu já sou um bocado mais impulsivo. Tu vês sempre o lado positivo das coisas. E já a Inês também, já a Inês me está sempre a dizer isso. É verdade, é verdade. Tu sabes, meu, está tudo bem para ti. Para ti vai dar tudo certo. É uma característica fantástica que acaba mesmo por dar sempre certo. Eu acho que temos mesmo que acreditar nas coisas. E é o que eu estou a dizer. E depois, isso aliado ao esforço, mas não quer dizer que vai dar certo à primeira, mas se não for à primeira, vai à segunda, se não for à segunda, vai à terceira. Sem dúvida. Ou seja, o tanto bater, vai ter que ir. E eu acho que isso aliado ao esforço que é uma boa junção. Carlinhos, em tom de finalização mesmo, vou-te fazer a última pergunta, que é basicamente, o que é que os teus olhos te dizem? Ou, o que é que eu quero dizer com isto? O que é que a tua consciência da vida até hoje e a tua experiência, olhando para a frente, o que é que os teus olhos te dizem? Neste momento, se eu tivesse que te perguntar, o que é que se passa aí na tua cabeça? O que é que os teus olhos te dizem acerca da vida? Eu posso dizer que eu acredito em algo superior, vou ser muito sincero. Eu sou uma pessoa que tem bases religiosas, católicas, no entanto não sou praticante, não posso dizer que vou à missa, não, mas tenho essas bases. E eu sou aquela pessoa que vou continuar a fazê-lo, vou-me benzer todas as noites antes de ir para a cama e acreditar piamente que existe algo superior a nós. E se assim é, eu estou extremamente agradecido. Estou extremamente agradecido por tudo aquilo que me proporciona. Ou seja, eu sei que eu me esforço para isso, mas acreditando também que há algo superior, estou extremamente agradecido. Vejo que a continuar assim, que para mim está vencida, está de certa forma. Vejo a vida bonita, eu não sei, não consigo ver a vida, para mim é das maiores bênçãos que nós podemos ter. Exatamente. E muitas das vezes essa parte das maldades, para quê? Estás aqui, vive o teu dia a dia, pensa no teu futuro, mas de forma bonita. Faz o bem. Eu quero o bem de toda a gente que está à minha volta. Não vou estar aqui, não sou nenhum anjo. Não sou nenhum anjo. Claro que existe depois a parte das concorrências, uma pessoa tenta. Eu não quero o mal da pessoa. É um concorrente meu, eu vou tentar debater com ele. Mas isto é mesmo assim. A própria concorrência faz com que todos nós cresçamos. Claro. Ou seja, e se eu cair em alguma das áreas da minha vida, é porque aquela área não era para mim. Sem dúvida. E eu não tive hipótese. E eu tinha e tenho um grande amigo meu que me dizia isso. Isto é para quem tiver pernas para andar. E os negócios, por exemplo, é muito assim. Eu posso me meter em qualquer negócio. Mas se eu chegar a um ponto que vir que não tenho pernas para andar, eu tenho que ter essa consciência e dizer assim, realmente, é para ti. Tu mereces, vai em frente, ganhaste. Deixa-me virar para o outro lado. E tenho que me esforçar no outro lado. E ponto. Eu acho que a vida presenteia-nos com coisas tão boas, nós é que muitas das vezes acabamos por nos perder e estragá-las a pensar de forma negativa, por assim dizer. Acho que é isso. Fantástico. Carlinhos, gostei muito. És uma pessoa... És um homem muito grande por dentro, não é só por fora. Fico muito contente que me tenhas dado esta oportunidade de te dar a conhecer de uma forma diferente. Obrigado. Porque hoje em dia, no nosso submundo, já toda a gente sabe quem é o Carlos, mas nem sempre se sabe quem é a pessoa. Sim. E acho que com este pedacinho consegui mostrar um pouco
de uma faceta tua que se calhar nunca ninguém conseguiu. Ou seja, tu falas muito, tu trabalhas muito, à custa do trabalho expões-te muito, mas falas muito pouco sobre ti. Sim. E foi muito interessante conseguir este pedacinho de ti. Eu, sem dúvida, adorei esta conversa, por assim dizer, esta entrevista. Eu acabo por nem ver como uma entrevista, porque realmente nós temos uma amizade tão forte que acabo por ver uma conversa entre amigos. Isto seria basicamente uma conversa que nós poderíamos ter a qualquer momento. É verdade. E por isso não o vejo como uma entrevista. E sem dúvida nenhuma eu agradeço-lhe mesmo muito, porque sabe que se tornou uma referência para mim. Já era uma referência, porque eu já lhe tinha dito. Já quando nos conhecemos eu disse-lhe. Foi uma das primeiras pessoas que eu pensei para fazer o acompanhamento. Uhum. Só que na altura não o fiz, precisamente por causa do pensar, não, isto é um nível muito alto, eu não vou começar por ali, que eu já vi o Diogo e tudo. Exato. Eu, não, calma, que senão... E pronto, e acabei por... Mas depois tive o enorme prazer de o conhecer, e tivemos ali até uma das fases que foi bastante benéfica para a nossa amizade, foi até a pandemia, É verdade, onde acabámos bastante, por privar ali a pandemia toda, muito tempo, todos os dias estávamos juntos. Adorei mesmo isso. Tornou-se ainda mais uma referência para mim, como pessoa, porque é assim, e isto, eu já tenho tido essa conversa com vários outros amigos que nós temos em comum. O Rómulo é uma pessoa mesmo muito, muito interessante. E eu adoro ouvi-lo mesmo. E precisamente por causa disso, por causa de toda a sua vivência e de todos os erros que teve na sua vida, que fizeram o homem que você é hoje. E hoje eu acredito que você é exatamente aquela pessoa que eu quero ser, que é aquela pessoa eterna. Vai ser aquela pessoa eterna para muita gente. Vai ser aquela pessoa que, por muito que um dia não esteja connosco, como eu, vai ficar na cabeça de muita gente. Não consigo ver de outra forma. Não acredito. Muito obrigado. Não tenho que agradecer. Muito obrigado. Já sabem, não percam a paixão pelo culturismo, sejam amigos uns dos outros, e antes de acabar tenho que dizer, Inês, não ligues ao que ela disse, vocês vão acabar juntos. E não, olha, isso é certo, nem que ela não queira. E olha, e escondo a 635 que tens lá em casa na gaveta, não vale a pena. Meus amigos, bons treinos para todos e até à próxima. Obrigado, Carlinhos. mais uma vez.